eu cantarei mesmo se a noite vem. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. És Deus de amor e misericórdia, grandioso e fiel tu és. Por tua bondade eu quero te louvar. 10.000 razões eu tenho pra cantar. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. E quando eu não tiver mais forças, e se o meu fim estiver por chegar, ainda assim eu irei te adorar. Por 10.000 anos e por muito mais. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei, seu nome adorarei, seu nome adorarei. Bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adorarei, e com tudo que sou cantarei, seu nome adorarei. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos para mais uma noite agora de celebração e adoração ao Senhor, onde nós vamos, nessa noite, celebrar a Deus com gratidão no coração pela ordenação ao ministério pastoral do Mário Belsolli Neto. E nós estamos aqui, então, agora dando início a uma sessão solene para a ordenação ao ministério pastoral. Temos aqui pastores da Ordem dos Pastores do Brasil, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que estão acompanhando conosco e fazendo parte dessa celebração, mas também é uma noite de gratidão a Deus da Nova Aliança, da família Nova Aliança, que reconhece que Deus tem levantado
aí na pessoa do Mário, como pastor, para caminhar conosco e crescer com a igreja em Cristo Jesus. Vamos orar? Peço que você baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem usado pessoas na tua obra e tem levantado pessoas para servir ao Senhor. E hoje nós agradecemos, nós nos alegramos no Senhor, por celebrar, porque nós vamos dar graça ao Senhor, porque o Senhor tem chamado o Mário já na história da vida dele e hoje nós, como igreja aqui, prestamos culto ao Senhor, reconhecendo o chamado ao ministério pastoral do Mário. Que o Senhor receba essa expressão de louvor, de gratidão, essa adoração que fazemos aqui nessa noite reunidos, que é um culto de adoração ao Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito e faz na vida do teu povo, para a honra e glória do teu nome. Amém. Boa noite a todos. Vamos colocar de pé para nós darmos continuidade nesse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar ao nosso Cristo, ao nosso Senhor, o nosso Deus, a nossa única esperança e confiança. Amém? Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer.
poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia. Nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Até voltar. Até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Até voltar mais uma vez. Até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Nós vamos cantar o quão majestoso e que não há outro, nenhum que se compare ao nosso Deus. E a Ele todo joelho se dobra, toda língua confessa. Ele é o grande Deus, Ele é majestoso. Amém? Você que sabe, cante conosco. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo do início, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és. Adore ao Senhor, diga. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso. Majestoso Deus.
Senhor. Santo, só Tu és Senhor. Outro igual não há. Só Tu és Senhor. Santo. Aleluia. Nada se compara ao nosso Deus, amém? Vamos juntos declarar um dos atributos do nosso Deus. Só Tu és santo, justo e verdadeiro Deus. Só Tu és santo, digno, justo e verdadeiro Deus. Só Tu és santo, digno, justo e verdadeiro Deus. Só Tu és santo, digno, justo e verdadeiro. Só Tu és Senhor. Só Tu és Senhor. Outro igual não há. Só Tu és Senhor. Santo, erga sua voz. Majestoso, só Tu és Senhor. Outro igual não há. Só Tu és Senhor. Santo, só Tu és Senhor. Outro igual não há. Só Tu és Senhor. Santo, suas vozes, majestoso. Ele é santo, amém? E esse Deus santo, majestoso, chama a tua igreja e ordena a sua igreja para que anuncie esse amor, essa verdade do Evangelho, até que Ele possa voltar, amém? Aleluia, vamos cantar. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender
Aleluia. Que ao mundo. Pega a sua voz. Até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha. Até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, Jesus. Até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Pastor Daniel. Boa noite a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Me sinto honrado de estar aqui nesse púlpito novamente. Me sinto alegre e feliz de poder rever alguns rostos comuns a mim e de conhecer novas pessoas que estão aqui no contexto da Igreja Batista Nova Aliança, aqui em Ribeirão Preto, os pastores representando a nossa subsecção. É uma alegria muito grande estar com o Mário, com toda a família, amigos, nesse momento tão especial. Nós queremos compartilhar rapidamente numa primeira etapa de reflexão da palavra e como amigo, parceiro de jornada, tive o privilégio de poder ser convidado para esse momento. E como diz o ditado, se conselho fosse bom, se vendia. Mas como eu não fico com o ditado, eu prefiro ficar com o conselho bíblico, um provérbio das Escrituras. Na multidão de conselhos há sabedoria. Então, esse jovem pastor quer oferecer ao Mário, e juntos nesse momento de glorificação de Cristo, e da edificação da igreja, enquanto a igreja reunida vai fazer parte do processo de ordenação pastoral do Mário, poder dar a ele alguns conselhos. Alguns conselhos para um jovem pastor que está começando oficialmente a sua jornada. Amado, por vezes você será encorajado externamente a desistir do seu chamado. Externamente, você será constantemente encorajado a desistir. No entanto, cuidado principalmente dos enganos do seu próprio coração quanto ao encorajamento interno para você desistir. Seu coração, ele é bom o suficiente e insistente para sabotar a sua vocação. E para isto, volte para as sagradas palavras, sempre. Volte sempre para o livro. Faça isso regularmente. E que a igreja, a comunidade de fé que caminha com você, possa lembrá-lo do que você viu nesse livro. Qual o impacto tão profundo que ele operou na sua vida. A experiência do próprio Deus falando com você. Lembre-se especialmente das cartas pastorais. E um trecho bem especial, vou fazê-lo agora, o farei daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, e voltarei repetidas vezes nos seus momentos de desânimo. O trecho de 1 de Timóteo, capítulo 4, versos de 11 a 16. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, por gentileza. 1 de Timóteo, capítulo 4, versos de 11
a 16. E que esse trecho, Mário, esteja na sua lista dos top 5 de versículos, de textos que possa reorientar, realinhar a sua vocação nos momentos de desânimo. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 11: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, na exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética. Palavra de Deus, mensagem revelada que te chamou. E com a imposição de mãos dos presbíteros, que vão ser realizadas essas imposições de mãos daqui a pouquinho. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nessas coisas, nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a ti mesmo, tanto quanto aqueles que te ouvem. Eu queria usar um exemplo do pastor Fernando Leite, da antiga IBCU, hoje Igreja Batista Fonte de Campinas, a igreja mãe desta comunidade. Pastor Fernando Leite, certa vez quando ele estava no seminário Bíblia e Palavra da Vida, falando com alguns colegas seminaristas que estavam começando aquela jornada do ministério, no treinamento, se capacitando, visando esse grande desafio que é o ministério pastoral, o ministério de missões, seja ele qual for, no sentido de ser usado por Deus. E depois de muitas perguntas, depois de um debate gostoso, houve uma última e derradeira pergunta. Pastor Fernando Leite, para terminar, qual é o maior empecilho para o seu ministério? E depois de um silêncio perturbador, ao ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto, Fernando Leite, olhando para os seminaristas, afirmou: o maior empecilho do meu ministério sou eu mesmo. Em que então, seja qual for as circunstâncias que possam desanimá-lo externamente, cuide do seu coração. E são esses os dois conselhos resumidos que eu poderia deixar contigo com base nas Escrituras. A nossa vocação é progressiva. Ela é processual. Lembra dessa palavrinha que a gente caminhou com ela por um tempo? Mas ela é sustentada pela graça de Deus, pois sabemos bem que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o seu realizar. E em segundo lugar, segundo conselho, saiba que é Ele quem te dar um alvo, e que você precisa de esforço e a sua participação para que você vá até o fim, combatendo o bom combate. Então, com base nesses dois conselhos, eu quero considerar a possibilidade de te recomendar, com palavras do próprio apóstolo Paulo, deixando ao jovem pastor Timóteo, que estava a começar o seu ministério. Note comigo no versículo 11, quando ele diz: ordene e ensine estas coisas. Versículo 11. Ordene e ensine estas coisas. Persevere, Mário, apontando a verdade e denunciando a mentira dos falsos mestres, manuseando bem a palavra da verdade, como o próprio Paulo, depois, numa outra carta ao jovem pastor Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. Ordene, pregue, ensine estas coisas, manuseando bem a palavra da verdade. Mário, assim como você vai ter que procurar algum mecânico com credibilidade para cuidar do motor do seu carro, por exemplo, porque ele manuseia bem as ferramentas para cuidar de um problema no seu carro, que as suas ovelhas, que a igreja possa ver em você
um homem que ordena e ensina, manuseando bem a palavra da verdade. E que ninguém, a partir disso, como diz no versículo 12, o despreze pelo fato de você ser jovem. Versículo 12. Até porque não tem idade para ser exemplo ou padrão, e sim caráter. Você, assim como Timóteo, é mais novo do que muitos experimentados aqui na sua comunidade de fé. No entanto, ambos receberam a vocação do Senhor. E note, inclusive, aqui em 1 de Timóteo, no versículo 1 do capítulo 5, logo na sequência ele vai dizer: olha, inclusive não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como que se ele fosse o seu pai. Trate, inclusive, os jovens como irmãos. Logo, sabemos que você não é um neófito na fé. Você já tem crescido. Portanto, que sua credibilidade, então, repouse não na sua idade, mas no fato de que Deus foi quem te deu plena autoridade. Portanto, uma vida assim, então, apontando para essas qualidades, como nós vemos aqui no versículo 12, que apontam para o fruto do Espírito se desenvolvendo na sua vida. Seja um padrão e exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, um homem de controle, um homem que está sendo transformado segundo o caráter de Cristo, e você vai ser um exemplo para os fiéis. Foi por isso, então, que o pai da fé, o apóstolo Paulo, ele fala nessa linguagem com o jovem Timóteo como a filho. Então, se você observar no versículo 13, até a minha chegada. O apóstolo, como uma referência, ou seja, havia ali uma relação de pai para filho, uma relação de supervisão. O meu filho, eu oriento ele para que ele possa ir até certo ponto. E há essa relação paternal. Paulo confirma aqui, então, o caráter de Timóteo, assim como nós vemos em Filipenses capítulo 2, no versículo 22, que Timóteo cooperou com ele no ministério como um filho. Então, certamente que Timóteo tinha essa perspectiva a respeito de Paulo. Que você, Mário, sempre possa ter uma referência maior. Homens experimentados, seja humilde, busque conselhos, peça ajuda, preste contas. Até porque Deus vai sempre levantar homens que poderão afirmar a você, como Paulo fez com os seus discípulos: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E aí, se nós notarmos nos versos 13, 14, 15 e 16, repetem algumas expressões importantes. Dedique-se, seja diligente, atente bem para estas coisas, perseverando nesses deveres, ou seja, em outras palavras, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, com paciência e bom ensino, como Paulo vai dizer na segunda carta ao jovem Timóteo, no capítulo 4, versículo 2. Pregar, falar, se preciso gritar, mas jamais cessar, jamais parar. Acredite, os pastores que estão aqui comigo há de concordar comigo, terão dias que você estará vazio, esgotado, machucado, ferido. Quer um conselho? Não ouça o seu coração. Ouça o Espírito Santo. Suba no púlpito e continue pregando. Dedicando-se, perseverando, sendo diligente, para que aquilo que o versículo 15 nos diz, para que todos possam ver o seu progresso. E nesse sentido, o progresso aqui não é para que todos vejam como você começou ou como você vai terminar. Vejam o processo, do começo ao fim.
Não primariamente ver o progresso do seu ofício pastoral, do quanto você vai administrar bem as questões ministeriais da comunidade, senão que possam ver o progresso de Deus sendo glorificado e sendo forjado em você, e você ser um exemplo para todos. Verão isso em você. Que diminua eu e que ele cresça em mim. E grande é o testemunho de um caráter sendo forjado segundo Cristo. E não tem escola melhor para isso do que a sua família e a igreja de Jesus. Aliás, como disse o pastor Davi Murky, a sua família, inclusive, sempre será o seu cartão de visitas para toda a comunidade. Continue crescendo, continue progredindo na fé. E por fim, atentando bem para a sua própria vida e para a doutrina. E aqui há um santo e bendito equilíbrio. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas caminhando juntas. São dois trilhos que promovem esse equilíbrio, a sua vida, o seu caráter, a sua família, a sua mente, o seu coração e o ministério e a doutrina. Alguns de nossos antepassados nos servem inclusive de alerta, tais como John Wesley, que atentando mais para o ministério, sucumbiu quanto à sua vida conjugal. Portanto, Mário, sabedores do vosso chamado, sendo ele processual, sabedores de que o chamado é um processo, que você não está plenamente pronto, assim como eu não estou plenamente pronto, assim como os nossos colegas pastores não estão completamente prontos, nós continuamos nos preparando. Continue também com o alvo à sua frente. Tendo os olhos fixos em Jesus, correndo com perseverança a corrida que te foi proposta, como vemos em Hebreus capítulo 12, versos 1 e 3. E prossigamos juntos para o alvo, combatendo o bom combate da fé. Eu tenho uma resolução que eu queria ler para você e terminar com ela. Vem aqui. Isso aqui é um presentinho para você poder colocar na parede da sua casa ou do seu escritório. Se você quiser, você pode acompanhar comigo. Essa resolução é de um pastor já falecido e desconhecido do interior da África, datado de 1981, do livro Despertando para um Grande Ministério, que acompanha a minha vida e renova as minhas forças, e Deus usa aquele livro para realinhar o meu coração com essa vocação, escrito por H.B. London Jr. e Neil B. Weaverson. Diz assim, que essa seja a sua constante, a nossa constante resolução como pastores. Eu faço parte da congregação dos que não se envergonham. Tenho o poder do Espírito Santo. Já pisei a linha divisória. A decisão já está feita. Sou discípulo dele. Não vou olhar para trás, vacilar, desacelerar, voltar atrás ou me calar. Meu passado foi redimido. Meu presente faz sentido. E o meu futuro já está garantido. Esgotei e abandonei o viver rastejante, o andar contemplativo, o planejar acanhado, os joelhos sem calos, os sonhos sem cor, as visões domesticadas, as conversas mundanas, o contribuir mesquinho e os alvos diminutos. Já não preciso mais de preeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Não tenho sempre de estar certo. Ser o primeiro, estar no topo, ser reconhecido, louvado, percebido ou recompensado. Hoje eu vivo pela presença, descanso pela fé, amo pela paciência, ergo pelo poder da oração e trabalho pelo poder. O meu rosto, ele está determinado, minha postura é firme, meu objetivo é o céu, minha estrada é estreita, meu caminho é rude, meus companheiros são poucos, meu guia digno de confiança. Minha missão muito clara. Não posso ser comprado, comprometido, desviado, enfeitiçado, forçado a retroceder, diluído ou atrasado.
Não fugirei diante do sacrifício, nem hesitarei na presença da adversidade. Não negociarei a mesa do inimigo, nem pararei para pensar diante da pesquisa de popularidade. Não desviarei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei, não cederei, nem me queimarei, até que tenha pregado tudo, orado tudo, pago tudo, armazenado e permanecido de pé pela causa de Cristo. Sou um discípulo de Jesus, tenho de seguir até que Ele venha, doar-me até cair e pregar até que todos conheçam. E quando Ele voltar, para buscar os que lhe pertencem, Ele não terá nenhuma dificuldade de reconhecer-me. A minha bandeira será nítida. Deus te abençoe, meu amigo. Bem-vindo à jornada do ministério oficialmente. Conte comigo, conte com os colegas, conte com esses parceiros, alguns pais na fé, alguns irmãos mais velhos, mas, sobretudo, conte com a graça suficiente que vai te sustentar até o fim, a você e a sua querida esposa e os seus filhos nessa grande jornada. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar mais uma música. Quero chamar a equipe da música aqui, porque nós vamos, antes da leitura da ata de ordenação, tem mais uma música aqui onde nós vamos cantar. Rafa, equipe de louvor. Não? Ok. Então o Rafa está dizendo que não. Então vamos passar para a leitura da ata. Pastor Albarral, por favor, venha até aqui para ler a leitura da ata do concílio, onde o Mário foi examinado há 2 semanas atrás. Por favor, pastor Albarral. Boa noite, irmãos. Graça, paz do Senhor Jesus. Seja com todos os irmãos, amém. Cabe a leitura da ata, documento oficial da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção São Paulo, subsecção Nordeste Paulista. Ata do concílio para exame ao Ministério Pastoral, candidato Mário Belsolli Neto, Igreja Batista Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo. Ao 20º dia do mês de abril de 2024, às 9 horas, na Igreja Batista Nova Aliança, cito a rua Catarina Neves Silva, 110, Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo. A Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo, subsecção Nordeste Paulista, sob presidência do pastor Valdenir Albarral, deu-se início com a seguinte pauta: 1. Abertura. 2. Eleição da diretoria do concílio examinatório. E 3. Concílio examinatório do candidato Mário Belsolli Neto. Abertura. Pastor Valdenir Albarral, presidente da Ordem, iniciou dando as boas-vindas aos pastores e irmãos presentes, cuja lista de presença, devidamente assinada por 12 pastores, consta dos seguintes pastores: pastor Valdenir Albarral, inscrição 3.801, Vanderlei Campos Moreno, inscrição 6.051, Ednilson Farto Batista, inscrição 2.186, Marcela Aparecido Rateiro, inscrição 4.458, Lázaro Donizete Pereira, inscrição 15.023, Daniel Augusto Assis dos Santos, inscrição 18.842, Reginaldo Paulo dos Santos, inscrição 3.694, Adalto Bastos Marcucci, inscrição 1.511, Leonardo Luiz Santos, inscrição 16.466, Oscar da Silva Soares Júnior, inscrição 15.964, João Gustavo Ribeiro de Souza Farnock Vargas, inscrição 22.259, e Maurício Montaneiro, inscrição 3.194, e em seguida faz breve devocional. Em Efésios capítulo 4, de 1 a 12, é feita uma oração em favor do mesmo, pelo transcorrer do concílio. 2. Eleição da diretoria do concílio examinatório. Foi proposto e aprovado por todos
os seguintes nomes: presidente, pastor Oscar da Silva Soares Júnior, Igreja Batista Nova Aliança, Ribeirão Preto, São Paulo. Secretário, pastor Valdenir Albarral, Igreja Batista do Jardim Redentor, Franca, São Paulo. Examinador de conversão e chamada, Ednilson Farto Batista, Igreja Batista Jardim Irajá, Ribeirão Preto, São Paulo. Teologia, Eclesiologia, Ética e Práticas Ministeriais, pastor Vanderlei Campos Moreno, Igreja Batista Trindade, Ribeirão Preto. Concílio examinatório do candidato. Presidente do concílio, pastor Oscar da Silva Soares Júnior, após algumas orientações, faz a apresentação do candidato aos presentes. Em seguida, passou a palavra ao primeiro examinador, às 9h25. Conversão e chamada. Pastor Ednilson Farto Batista, que arguiu o candidato sobre como se deu sua conversão. O candidato respondeu satisfatoriamente, convicto de sua conversão genuína, destacando arrependimento de seus pecados e professando sua fé em Jesus Cristo e batismo por imersão no ano de 2004. Em seguida, foi examinado em relação à sua chamada ao ministério pastoral e respondeu satisfatoriamente que há clareza quanto a isso. Em seguida, o examinador chama a esposa do candidato, a irmã Júlia Cristina da Silva Rossato Belsoli, que é arguida sobre o bom testemunho de vida cristã e também convicção sobre o chamado de seu esposo e sua concordância. Satisfeito com a resposta, o examinador abre para os pastores presentes. Pastor Daniel Augusto Assis dos Santos dá testemunho quanto ao candidato. O presidente passa a palavra, então, ao segundo examinador, pastor Vanderlei Campos Moreno, às 10h05 para examinar o candidato. Bibliologia. O candidato responde perguntas sobre revelação geral, inspiração das Escrituras, Bíblia, Palavra de Deus, período interbíblico, Antigo Testamento e Novo Testamento, Evangelhos, e ao ser perguntado o que é Bíblia para ele, o candidato respondeu, abre aspas, que é o instrumento que Deus usa para se comunicar com ele, fecha aspas. Assim, respondendo sobre a autoridade, suficiência e inerrância das Escrituras, estando satisfeito, o examinador abre para demais pastores, e fazendo uso da palavra, os pastores Reginaldo Paulo dos Santos, Marcelo Aparecido Rateiro, Ednilson Farto Batista, Daniel Augusto de Assis dos Santos, ficando satisfeitos com as respostas. Teologia, Deus. O candidato respondeu sobre a pessoa de Deus, atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, Trindade, e dado por satisfeito é aberto para perguntas, o que fizeram uso da palavra os pastores Marcelo Aparecido Rateiro, pediu ao candidato que falasse um pouco sobre imanência e transcendência de Deus, ficando satisfeito. Em seguida, o examinador retorna com perguntas sobre Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, Salvador, Filho de Deus, Deus encarnado, e sobre os ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Obra de Cristo e sua morte na cruz, Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, pneumatologia. Quem é o Espírito Santo, fruto do Espírito, dons do Espírito Santo dado aos crentes. Em seguida, feita a abertura para perguntas, fizeram uso da palavra os pastores Marcelo Aparecido Rateiro e Reginaldo Paulo dos Santos, ficando satisfeitos. Angelologia, doutrina dos anjos. O candidato respondeu sobre o que são anjos, classificação do anjos, abre parênteses, anjos, arcanjos, querubins, fecha parênteses, anjos caídos, abre parênteses, demônios, fecha parênteses, Satanás, inimigo de Deus. Antropologia. O candidato respondeu sobre a origem do homem, homem e mulher, carne e espírito, alma vivente e imagem de Deus. Dicotomia e tricotomia e morte e destino da alma. Aberto para os presentes, o pastor Marcelo Aparecido Rateiro fez mais algumas perguntas, ficando satisfeitos. Soteriologia. O candidato respondeu sobre o que é salvação, arrependimento e conhecer a Cristo, santificação, eleição, predestinação, livre-arbítrio, perda de salvação, salvação pela graça, justificação, reino de Deus, inferno, arminianismo e calvinismo. Amartiologia. O candidato respondeu sobre a origem do pecado, imputação do pecado, pecado contra o Espírito Santo e consequência do pecado. Escatologia. O candidato respondeu sobre a segunda vinda de Cristo, grande tribulação, milênio, pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, estado intermediário da alma para os salvos e para não salvos. Eclesiologia. O candidato respondeu sobre o que é igreja, abro parênteses, etimologia, fecha parênteses.
igreja militante, gloriosa e local, sobre os oficiais da igreja e suas funções, ordenança, abro parênteses, imersão, fecho, ceia, abro parênteses, restrita, livre, ultra livre, fecha parênteses, dízimos, forma de entrada e saída na membresia de uma igreja batista, forma de governo da igreja, disciplina da igreja, sustento, separação igreja e Estado, plano cooperativo, culto. Se conhece a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, organizações batistas, princípios batistas. Aberto para perguntas, fizeram uso da palavra os pastores Marcelo Aparecido Rateiro, Daniel Augusto Assis dos Santos, Maurício Montagnero, Valdenir Albarral e Reginaldo Paulo dos Santos. João Gustavo Ribeiro de Souza Farnock Varga, perguntado sobre modelos de governo de igreja, administração de igreja, ordem dos pastores, dízimos, cooperação da igreja com a associação e fidelidade doutrinária, ficando satisfeitos. Ética. O candidato respondeu sobre relacionamento com outras denominações, ideologia de gênero, práticas homossexuais, aconselhamento pastoral, abro parênteses, cuidados, fecho parênteses. Aberto aos presentes, fizeram uso da palavra os pastores Valdenir Albarral e Maurício Montagnero, Ednilson Farto Batista, sobre pastorado feminino, divórcio, política, eutanásia, aborto e bioética, casamento misto e homossexual, vida financeira. Às 13h10, o presidente pastor Oscar da Silva Soares Júnior solicita a saída do candidato e demais presentes não pastores para a apreciação final do concílio. Todos os pastores fizeram uso da palavra com suas conclusões e decidiram por unanimidade pela aprovação do candidato Mauro Bessoli Neto ao ministério pastoral. Logo após, o candidato foi chamado e informado pelo presidente sobre a decisão do concílio por sua aprovação. O concílio foi encerrado com o anúncio da aprovação e o presidente pede ao pastor Valdenir Albarral que ore em gratidão pelos presentes, pelo candidato e igreja. A presente ata foi lavrada por mim, pastor Valdenir Albarral, secretário do concílio e presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção São Paulo, subsecção Nordeste Paulista, e pelo presidente do concílio, pastor Oscar da Silva Soares Júnior. Esta é a ata, pastor Oscar, nosso presidente. Muito obrigado, pastor Albarral. Vocês viram que o rapaz foi bem examinado, foi avaliado, devidamente aprovado ao ministério pastoral. Mário, nos últimos meses eu tenho dito tanta coisa para você, né? E falei, o que eu vou falar para o Mário? Falei tanto com ele, falo tanto com ele, mas eu quero destacar aqui alguns textos bíblicos. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, está escrito o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que eles tiveram. Você conhece esse texto, você sabe bem que Deus orienta a igreja a se submeter à liderança, Deus orienta a igreja a se submeter ao pastor ou os pastores da igreja, e mais importante de tudo, Deus orienta que a igreja imite a fé desses homens. Então veja que você será exemplo. Onde quer que você estiver, você vai ser exemplo e você tem a responsabilidade grande de ser modelo de fé para os seus irmãos, para aquele rebanho que Deus vai confiar a você. E enquanto estivermos aqui, seremos e precisamos depender do Senhor para sermos exemplo de fé para a igreja. Pessoas vão se submeter a você. E elas vão se submeter na confiança em Deus, de que Ele te chamou para o ministério, e na confiança de que você é um homem fiel a Deus. Então, pense a respeito dessa responsabilidade
E eu sei que você pensa sobre isso, mas a partir de agora, muito mais. E quanto mais você depender da graça de Deus, quanto mais você se debruçar diante da palavra dele, quanto mais você viver debaixo da soberania dele, da autoridade dele, mais isso certamente será visto na sua vida e mais você será exemplo para pessoas na caminhada com Cristo. Quando uma igreja reconhece alguém com o chamado do ministério pastoral, essa igreja ela confia que esse pastor ele vai cumprir com os interesses de Deus, não com os seus próprios interesses. Então lembre-se disso. Isso é muito importante e diariamente nós precisamos nos lembrar e nós precisamos ser sensíveis a essas coisas, porque nós aqui buscamos os interesses de Deus para o povo de Deus. E isso requer de nós muita responsabilidade, muito temor e muita dependência de Deus. Então esse texto de Hebreus é para nós pensarmos a respeito da responsabilidade que nós temos diante daquilo que Deus diz para a igreja. Mas lá em 1 Pedro capítulo 5, eu vou ler os versículos 1, 2, 3 e 4 de 1 Pedro 5. Está escrito assim: aos presbíteros que há entre vocês, eu, prisioneiro como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa de glória que nunca perde o seu brilho. Perceba as orientações de Pedro aos presbíteros, aos pastores, e como que nós devemos nos portar diante da palavra de Deus. E você sabe bem que eu também estou começando e estou aprendendo cada dia mais, e nós vamos crescer juntos, assim como os nossos irmãos aqui, pastores, também precisam se lembrar disso o tempo todo. Pastorear o rebanho de Deus, não por obrigação, mas espontaneamente. E a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar aqui é que o rebanho tem dono. E não é você, não sou eu, não é nenhum pastor, não é nenhum presbítero, é Deus. Esse rebanho pertence a Deus, ele foi separado por Deus. E a nossa responsabilidade é servir ao Senhor, pastoreando o rebanho que ele separou e ele confiou a nós. Ainda ele diz que o pastoreio ele deve ser de forma espontânea, de forma voluntária. E você não está sendo forçado a ir para o ministério. É uma decisão sua. E isso já é o primeiro passo, você quer. Eu tive um professor que dizia que o ministério é algo que você quer muito. Você quer muito porque você justamente vai ser espontâneo. Você não vai ser forçado, coagido a fazer. Senão pelo próprio Deus, ao perceber o chamado que Ele colocou no seu coração. Você é chamado para se submeter a Deus, servindo a igreja dEle. E a sua maior alegria, e você vai experimentar isso cada vez mais, é ver Cristo sendo formado na vida de outras pessoas. Essa vai ser a sua maior alegria no ministério. Essa é a minha maior alegria no ministério, e eu imagino que os pastores aqui presentes também podem concordar comigo de que a maior alegria que nós temos no ministério é ver Cristo sendo formado na vida do rebanho que é dele e que ele confiou a nós. Às vezes isso vai doer em você, mas a gente vai estar aqui para cumprir os propósitos de Deus, a vontade de Deus para a vida dele, para a vida da igreja. Pastoreie não por ganância, mas de boa vontade. E o ministério pastoral certamente não é o lugar onde a gente vai buscar ganho pessoal. E isso é muito importante. Nós não estamos aqui para fazer o nosso nome, para fazer o nosso pé de meia, e o anonimato ele não deve influenciar no seu desempenho ministerial, assim como no meu, porque nós estamos aqui representando o Senhor e servindo ao Senhor. O ministério é para exaltar o nome de Jesus, não o nosso. Então lembre-se disso.
Júlia, você como esposa, você como apoiadora e crítica do ministério do seu marido, que deve ser, você conhece o Mário melhor do que qualquer um de nós. E isso pode ser usado a favor do ministério. A sua participação nesse momento, nesses momentos onde você conhece o coração do seu marido, é muito importante. Então, cuide do coração dele. Ajude-o quando ele precisar lidar com vaidade, quando ele precisar lidar com questões que podem rondar o coração dele e fazê-lo desviar do caminho por causa de vaidade, ou tantas outras coisas que muitas vezes batem no nosso coração no ministério. Então, cuide do coração dele. Cuide do coração dele quando o desânimo chegar, e vai chegar um dia. Então, é muito importante que você esteja lá, ao lado, você conhece o coração. Você vai perceber sinais ao longo dos dias. Então, cuide do coração do seu marido. Encoraje-o a permanecer fiel a Deus. Como Daniel disse, ajude-o a ouvir a voz do Espírito. Ajude-o. Ele vai precisar. E como vai? Ore por ele. Ore pelo seu marido. Mário, o texto continua dizendo, seja exemplo, não seja dominador. Cuidado para não confundir capacidade de coagir com liderança, porque o texto diz que nós lideramos pelo exemplo. Nós não estamos aqui para convencer pessoas a fazer o que nós queremos. Nós estamos aqui para sermos exemplo para o rebanho. Essa é a liderança que Deus colocou, é o papel que Ele nos chamou a desempenhar na igreja, para sermos exemplos de fé, de conduta, de prática na vida cristã. E é possível ser exemplo em coisas que nós consideramos insignificantes. Então, observe essas oportunidades e seja exemplo. Guarde o seu coração para que aquela vontade de que as pessoas façam o que você quer não te domine. Mas guarde o seu coração para que você preste atenção que a vontade de Deus seja feita, não a sua. Sabe, Mário, a autoridade de um pastor, ela reside na pessoa de Deus, você sabe disso. Mas ela reside na fidelidade desse pastor ao Senhor. Quanto mais fiel você permanecer no Senhor, mais autoridade você vai conseguir. Deus vai dando isso. Cuide do seu caráter, porque da sua reputação Deus vai cuidar. A sua postura, ela vai ter impacto positivo ou negativo nas famílias da igreja. Pense nisso. Você já sabe. A gente já tem conversado, mas pense a respeito disso. E não utilize o seu chamado para realizar os seus desejos pessoais. Faça bom uso do dom que Deus te deu. Faça bom uso do chamado que Deus te deu. Eu sei que eu poderia ficar falando. Mas a gente vai ter mais oportunidades. Mas tem uma última coisa que está implícita aqui. E talvez todo mundo fala sobre isso. Nunca pare de aprender. Daniel falou sobre isso no final. Não pare de aprender. Se veja como alguém que precisa aprender sempre. Esteja sempre aberto para ensino. Seja ensinável. Não confunda a autoridade que Deus te deu com ser ensinável, porque nós precisamos aprender e temos muito para aprender. Deus nos ensina dos métodos dele, usando a igreja, usando tantas situações, mas nós precisamos estar sempre abertos para aprender mais e mais. Eu tenho certeza de que Deus vai te dar inúmeras oportunidades ministeriais, oportunidades incríveis no que diz respeito aos feitos de Deus na vida do rebanho que é dele. Então que Deus te abençoe. E eu quero ler Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, Mário. Que Deus te abençoe, Júlia, nessa nova etapa, nessa caminhada ministerial. Quero chamar vocês
para vir aqui à frente para nós orarmos com imposição de mãos, e também convido os pastores e a equipe pastoral da Nova Aliança para vir até aqui à frente para nós orarmos com imposição de mãos pela vida do Mário. Por favor, venham até aqui. Graça e paz, irmãos. É um momento muito especial. Oração com imposição de mãos é quando nós, como Igreja do Senhor Jesus, reconhecemos o chamado do pastor Mário ao ministério pastoral. Juntamente com a esposa, os filhos devem estar em algum lugar aí, mas é a família pastoral. Então é um ato de reconhecimento. Também é um ato de nós estamos delegando autoridade a ele, reconhecendo que a autoridade vem de Deus, e como igreja nós estamos delegando a ele a responsabilidade no pastoreio da Igreja do Senhor Jesus. Estamos como igrejas representadas, como denominação representando aqui, mas especialmente com os irmãos. Então nós vamos, nesse instante, vou pedir que vocês se ajoelhem. Os colegas, se quiserem se aproximar para imporem as mãos. E eu quero convidar a igreja a ficar em pé. E como igreja, você também, por favor, se puder, estenda a sua mão, reconhecendo e delegando essa autoridade de Deus na pessoa do pastor Mário. Vamos orar? Ó Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor como igreja, igreja do Senhor Jesus. Igreja que foi comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus na cruz. E a sua igreja, ó Pai, o Senhor, na sua soberania, delegou para termos homens que liderem, homens fiéis, homens de caráter, qualificados biblicamente, como foi aqui citado, ó Pai, como exemplo para o rebanho, homens que cuidam de si mesmos e também cuidam da doutrina, da palavra do Senhor com fidelidade. Então, ó Pai, nós estamos nesse instante, como Igreja do Senhor Jesus, reconhecendo o chamado do Senhor para a vida do nosso irmão Mário, Pai. O Senhor o tem chamado e a sua igreja o tem reconhecido como um pastor, como um presbítero da Igreja do Senhor Jesus. Nós também, ó Pai, nesse instante, delegamos a Ele como Igreja do Senhor, a autoridade para pastorear o rebanho do Senhor Jesus. E, ó Pai, é uma missão gloriosa, mas é também uma missão que requer muita perseverança, muita sabedoria, muito discernimento. Então, ó Pai, nós como igreja, rogamos que o Senhor dê ao pastor Mário sabedoria, discernimento, perseverança, determinação, que ele possa prosseguir a cada dia, fazendo a vontade do Senhor. Não só sabendo, mas executando a vontade do Senhor, tanto na vida dele, quanto na vida da família e diante do rebanho do Senhor, para que a Igreja do Senhor Jesus seja cada vez mais parecida com o Supremo Pastor, o Senhor Jesus, ó Pai. Então, cuida do teu servo, ó Pai, que ele seja encorajado pelo Senhor, consolado pelo Senhor, que ele seja confortado a cada dia, que ele tenha realmente a visão do Senhor para fazer aquilo que o Senhor tem para ele, para a igreja e para o reino do Senhor, ó Pai. Pedimos por ele como Pai, que o Senhor dê a ele sabedoria na criação dos seus filhos. Pedimos por ele, ó Pai, como esposo, na liderança do lar, que ele possa conduzir a Júlia sempre como aquele rebanho especial, ela e os filhos, como um rebanho especial do Senhor. Abençoe também, ó Pai, irmã Júlia,
que ela tenha também todo discernimento, orientação, sabedoria, discrição como esposa de pastor, ó Pai. Que ela possa também ser aquela ajudadora idônea a cada dia, como tem sido até hoje. Rogamos por essa família, ó Pai, que o Senhor abençoe, cuide, proteja, sustenta a cada dia de uma maneira muito especial. Rogamos a Tua graça, a Tua misericórdia, e nós Te louvamos, porque o Senhor tem levantado mais um obreiro como pastor para a seara do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós Te louvamos e clamamos as Suas misericórdias em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Pode assentar, amados. Cadê o livro? Grande Mário, pastor Mário, vem para cá. Em nome da Ordem dos Pastores Batistas aqui do Nordeste Paulista, eu quero te entregar esse livro. Tem uma coisa que o pastor gosta, é livro. Amém? Eu sei que o pastor sempre está ali lendo, atualizando. E virou uma tradição entregar livro para pastor que passa pela ordenação e pastor que toma posse nas igrejas da nossa subsecção. Deus abençoe, meu irmão. Tamo junto. Pronto. A Nova Aliança também tem um presente para você, Mário, para você, Júlia, Marcos e Acon. Vão entregar. Bom, aqui em nome da Igreja Nova Aliança e no reconhecimento do seu pastoreio a essa igreja e da submissão dessa igreja ao seu pastoreio, nós entregamos a palavra de Deus para que você faça uso de forma efetiva, fidedigna, abençoando a nós aqui. Amém? Obrigado. Então, meus queridos, com vocês agora vamos ouvir uma palavra do pastor Mário que ele tem para a igreja. Mário, que Deus te abençoe. Boa noite. Obrigado por todos que estão aqui, aqueles que me conhecem há mais e menos tempo, aqueles que vieram de mais ou menos longe, e eu não podia deixar de agradecer. Eu quero agradecer lendo o Salmo 116, os versículos 12 a 14, que começa com uma pergunta, que é a pergunta que eu tenho me feito, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? É uma pergunta que eu tenho feito há alguns dias e compartilhado com alguns irmãos, né, esse salmo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Isso daqui tem um contexto judaico muito profundo que eu não vou explicar para vocês, mas você pode estudar ou perguntar para mim depois. Mas um elemento muito bonito aqui é esse sentimento de gratidão que extravasa. Não posso só ser grato e ficar quieto. E também eu tinha a oportunidade de falar, então eu vou falar. Como vocês me conhecem, se eu ficasse solto, nós iríamos gastar muito tempo, então eu anotei. E eu não tenho como expressar alegria, frio na barriga, o encorajamento,
as oportunidades que Deus deu nesse período específico, pré-concílio, depois do concílio. Mas eu gostaria de citar algumas pessoas, situações, igrejas que fizeram parte dessa trajetória da minha vida, e eu não posso não começar dando glória a Deus. Toda a glória, todo o mérito, toda a admiração por cada um que conhece alguma coisa da minha história ou está conhecendo, foi Ele. Eu não tenho mérito nenhum em nada. Se eu fui útil um pouquinho na sua vida, o mérito não é meu. Então, que toda honra, glória, que todo esse culto seja prestado a Deus, que toda a admiração de vocês vá para Deus e que vocês compartilhem a alegria comigo, que aí sim isso nos cabe. E eu primeiro preciso agradecer a Deus pela vida da Júlia, que é a minha esposa, é a minha amiga, é a minha encorajadora, é o meu amor. Sem você nada disso seria possível. Sem você a gente não teria os nossos 2 filhinhos que fazem a gente ficar doido o tempo todo. Eu gostaria de agradecer a minha mãe, que está aqui, a Saré, que ela deu o seu melhor na minha criação, para que eu tivesse educação, para que eu tivesse contato com o Evangelho. E agora começa a saga. E eu estava pensando como que eu faria isso, cronologicamente, por intensidade, enfim. Então eu decidi fazer cronologicamente, porque vocês me conhecem, eu preciso de critérios. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer e louvar a Deus pela primeira Igreja Batista de Nova Serrana. Foi a igreja que me apresentou o Evangelho, eu fui alcançado por essa igreja, eu fui acolhido, amado, e eu conheci o que é a vida cristã no começo ali. Depois, a primeira Igreja Batista de Franca, que me acolheu, eu fui batizado lá, eu tive convicção do meu chamado lá, e eu recebi as minhas primeiras oportunidades de serviço ministerial lá. A Igreja Batista Vida Nova, hoje extinta, em Franca, que me ajudou a esclarecer muitas dúvidas e me desafiou a amadurecer e a aprender a liderar. Pastor Daniel, meu amigo, não estaria aqui hoje se você não tivesse me amado, puxado a orelha e me ensinado a planejar para a vida. A Igreja Presbiteriana Filadélfia de Franca, que me deu amigos preciosos que estão aqui hoje. Irmãos de jornada, família, me confiou a minha primeira classe para ensinar, local em que eu me casei, em que eu amadureci, e junto com a Júlia eu ganhei sogro, sogra, ganhei muitos cunhados, concunhados, vocês sabem que eu nunca sei a diferença, o termo, mas as irmãs da Júlia e os pares, ganhei avós, que hoje estão na glória, e ganhei avós, que eu não tinha. E ganhei primos e primas que eu ainda tento lembrar o nome e todos os desdobramentos cada vez que a gente se vê. E uma palavra de agradecimento ao reverendo Jefferson, para os íntimos PJF, o senhor que foi um mentor, um amigo, um conselheiro, e eu vou levar sempre no meu coração. E por fim, e não menos importante, a Nova Aliança. Minha igreja, meus amigos, minha família, minha casa. Como eu amo vocês. Nós chegamos em 2016 em 2, apenas um jovem casal. E hoje nós somos 4. E vamos parar por aí. Esse é o nosso planejamento, se Deus quiser. Essa igreja reconheceu a minha vocação ao ministério. Ela me deu desafios, oportunidades, apoio, pastoreio e motivos para servir cada vez melhor. Aqui eu fui enviado ao seminário enquanto treinado na igreja local desde 2019. Vocês foram pacientes comigo, relevaram minhas tolices, impetuosidade, pressa, mas vocês não minaram a minha identidade. Pelo contrário, canalizaram ela
para frutos que permaneçam. Vocês aprenderam a me amar e a me entender, e eu aprendi a amar e entender vocês. Obrigado, pastor Domingos, pelo acompanhamento e pelo investimento em mim. Obrigado aos presbíteros, Rafael, Marcos, Washington e André, pelo cuidado comigo, com a igreja, com a família. Obrigado à diaconia pela sensibilidade, sempre de olho. E um agradecimento especial que eu queria fazer é um irmão que não está mais com a gente hoje, o Júnior. E ele vislumbrava esse dia e me encorajava. E a esposa dele não está mais aqui, a Vivi, mas eu vou mandar esse vídeo para ela. E eu precisava dar glória a Deus pela vida dele. Foram dias e horas de encorajamento mútuo. Tem sangue dele nas paredes dessa igreja, tem suor dele aqui e tem amor dele em mim e em muitos que o conheceram. E preciosa ao Senhor a morte dos seus. Então, nós louvamos porque ele está na eternidade e chegou na frente. E por último, um agradecimento especial ao pastor Oscar, que chegou e foi fiel a um processo que ele pegou andando, caiu no colo dele, e ele decidiu continuá-lo fielmente, sempre cuidando de mim, preocupado com a minha família, conversando, ouvindo. Pastor Oscar, você virou meu pastor, virou meu amigo, e agora somos parceiros de ministério. E eu sou grato a Deus por estarmos juntos nessa missão de glorificar a Deus, reconciliando e aperfeiçoando vidas em Cristo. E eu não vou conseguir agradecer mais, mas todos que participaram e participam da minha vida, obrigado. Eu não chegaria aqui sem o apoio e a oração de vocês. E eu fui tão abençoado e tão profundamente abençoado que eu gostaria de orar por vocês. Eu não consegui escolher uma bênção apostólica ainda que eu possa falar, então eu não vou tentar falar porque eu vou me confundir. E a gente sabe que só tem 3 pessoas da Trindade, para evitar que eu crie alguma outra. Eu só posso orar agradecendo por vocês. Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado por essa igreja. Obrigado, ó Deus Trino, pelo teu povo. Obrigado por pertencer à tua família. Obrigado por esse momento. E obrigado por cada um que se esforçou para estar aqui. Se esforçou para cultuarmos juntos aqui, celebrando esse momento. Obrigado por essa igreja na minha vida e na vida de cada um que está aqui. Essa igreja é luz. Que cada um de nós saiamos daqui motivados pelo teu Espírito e que a condução do Senhor, a graça do Senhor, que o Evangelho de Jesus Cristo seja compreendido aqui, valorizado, amado e vivido. E nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, Deus em nós, que o Senhor nos conduza em vitória, em triunfo contra o pecado, contra a nossa carne, mas em alegria, em leveza, sabendo que pertencemos ao Senhor. E até que o Senhor volte, ó Jesus, nosso Salvador, nós permaneceremos. E que o Senhor nos deixe sempre servir ao Senhor com alegria. E que o Senhor nunca nos deixe achar que estamos sozinhos. Como um momento bonito como esse. Obrigado, ó Deus. Obrigado por essa igreja e por cada um aqui. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Mário. Obrigado à presença de cada um de vocês. Nós estamos concluindo, encerrando nossa celebração agora. Você pode ter um tempinho ainda para tirar foto, dar abraço no Mário, na Júlia aí.
Eles estarão por aí. Mais uma vez, obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Deus os abençoe.